Vamos ler a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 5, dizendo: porque chegando nós à Macedónia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados. 2 pontos. Lutas por fora, combates, temores por dentro. Porém, Deus que conforta, porém, Deus que consola os abatidos. Porém, independentemente de, o Deus que consola, o Deus que conforta os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. A manifestação do poder de Deus se manifestou através da chegada de um homem, através de uma mensagem dada por um homem, através de um amigo, de um irmão. Versículo 7, e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos a vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. A informação, o consolo que Tito trouxe, alimentou-me. Eu estava a ministrar nesta manhã sobre o tema, o Deus que consola os abatidos. Dando continuidade àquilo que foi ministrado a semana passada pela nossa diaconisa Ana Garcia, no qual trouxe uma palavra de consolo, de ânimo, de refrigério à nossa alma. Eu gostaria de não quebrar o galho. É assim esta expressão? Não destruir o negócio. E fomos consolados a semana passada e agora chegava eu aqui, cajadada no lombo. Não. Eu gostava de dar uma palavra bem pastoral. Eu gostava que através desta mensagem pudesse trazer mais uma vez consolo à igreja. Então, antes de prosseguirmos, é necessário nós entendermos o significado da palavra consolo. Qual o significado da palavra consolo nas Escrituras, no grego? Consolo, o verbo grego consolar, que é a palavra parakalé. Parakalé. E qual é o significado? Consolação, encorajamento, dar, injetar ânimo, mas com uma função, para um objetivo, com uma intenção. O consolo, que aqui se fala, a profundidade da palavra consolo na Bíblia, o consolo de Deus, tem um objetivo, tem uma missão, tem um propósito. Existe um significado mais profundo do que trazer somente um bem-estar. Deus não nos consola somente para podermos ficar sentados, de consciência tranquila, de corpo tranquilo, no nosso sofá, na nossa casa. Não. Existe um propósito para que Deus nos dê uma paz que excede todo o entendimento. Existe um propósito para que Ele nos fortaleça para além das nossas forças. Existe um propósito de Deus consolar os abatidos. E há a imagem do texto, e como eu não costumo pregar nada sobre Paulo, há a imagem desta personagem, deste homem, deste grande pastor, deste grande evangelista. Nós vamos entender que à imagem dele nós também passamos por tribulações, por situações das quais nós precisamos ser consolados. Olhamos para a personagem, para o homem como Paulo, e nós entendemos como é que é possível. Este homem é sobrenatural. Este homem é um homem de Deus. Ele nunca passou por situações. Claro que passou. Passou. E neste texto, contextualizando, a quando a escrita em Éfeso, pois o texto foi escrito na cidade de Éfeso, na sua terceira viagem missionária. Então, ele está abatido. Ele está triste. O apóstolo Paulo está desesperado. O apóstolo Paulo está desanimado. O apóstolo Paulo precisa de urgentemente ser consolado, motivado, pois ainda havia algo mais a ser feito em prol do reino de Deus. O apóstolo Paulo tem mais que razões, motivos para estar cabisbaixo.
das suas motivações estarem lá no zero. E talvez seja a imagem e semelhança das nossas vidas hoje, ou de ontem, ou do passado, ou quem sabe, da vida que iremos ter no futuro. Podemos passar por situações idênticas. Mas eu quero pregar hoje para aqueles que estão aqui e que se encontram de alguma forma tristes, desmorecidos, abatidos, desmotivados, fracos, sem fome, sem sede de Deus. E não falo só espiritualmente. Você olha para o seu matrimónio, para a sua vida pessoal, para as suas emoções, para as suas condições pelas quais está a passar e você está desesperado. Então, com este texto, nesta ministração, eu peço a Deus que o Espírito Santo, o Deus Altíssimo e Soberano, nos possa dar forças, reanimar, restabelecer, fortalecer, animar-nos, consolar-nos, sabendo desde já que tudo isso terá um objetivo. Você sairá desta porta em nome de Jesus, consolado, reanimado, reabastecido, restabelecido, reedificado. Tudo isso. Mas você saberá que tudo isso tem um propósito. Uma missão. Amém? Timóteo capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a... Se pudéssemos enumerar no dia de hoje a quantidade de lutas pelas quais nós passamos, quantas foram? Ixi, isso é que é 100? O ixi? Ixi? Ixi, meu Deus do céu. Oxe! Ó gente, tanta luta. É assim que fala? Lá no Nordeste. Oxe! Quantas vezes nós já fomos maltratados, humilhados? Quantas vezes nós já fomos agredidos verbalmente e quem sabe até fisicamente? Sabe-se lá quantos ninhos existem em cima da nossa mente, sobre a nossa cabeça. Sabe-se lá o peso da nossa cabeça, não pela sua dimensão, mas pela quantidade de problemas que estão nela. Sabe-se lá a forma como nós deitamos a nossa cabeça no nosso travesseiro. O apóstolo Paulo, em meio às suas missões, em meio à pregação do Evangelho, ele passou também por muitas dificuldades, por muitas humilhações, por muitas agressões. E sabem, às vezes a ferida é mais profunda quando nós temos a consciência do bem que fazemos, mas não somos respondidos de acordo com esse bem que fazemos. Quando estou a entender? Nós sabemos a intenção pelo qual nós fazemos. E a resposta a essa intenção de coração, nós não somos correspondidos. Então a ferida é mais profunda por causa disso. Então talvez hoje nós precisemos de fazer uma paragem, reabastecer o nosso espírito, reabastecer a nossa alma, trazer um pouco de força ao nosso físico, porque eu creio num Deus que cura a nossa alma, fortalece o nosso espírito, mas também tem poder para restaurar a nossa força física, os nossos músculos, os nossos tendões, a nossa pele, esticar a nossa pele. Amém? Ninguém diz amém, ninguém vai receber no final um cheque. Tirar os pés de galinha. Como é que chama o negócio aqui? Pé de galinha. Sai em nome de Jesus. Unção do Botox. Não, estou a brincar. Corta aí o... Talvez estejamos a viver uma crise existencial. Quem sou eu? O que faço eu aqui nesta terra? Para onde eu vou? Talvez a toalha, a expressão já atirei a toalha ao chão. Verdade ou não? Há essa expressão, não é? Você já não atirou a toalha, já atirou o conjunto todo de toalhas. Talvez você não atirou só a toalha, já você está no chão também, desesperado, para além do chão. A condição que se encontra já está para além do chão, você já está subterrado. Talvez chegou aqui arrastado. Talvez o seu olhar, o seu cabelo bem penteado não revele quem realmente você é no seu interior. Ou até mesmo o seu matrimónio não reflita aquilo que você, como está aqui hoje.
Talvez lá no seu íntimo você saiba que precisa ser consolado. E esta mensagem é para ti. Você que sorri, glorifica a Deus, louva a Deus, levanta os seus braços, vem diante do altar, mas sabe que necessita passar por uma tribulação tão dura e você diz: Deus, eu hoje preciso ser consolado, reanimado. Esta questão profissional tem dado cabo da minha vida. Esta falta de provisão na minha casa tem dado cabo da minha fé. Tem derrotado, destruído a minha esperança, a minha fé, a minha crença. Talvez esteja assim. E é lícito. É normal, acontece. Elias passou por isso. Mas houve necessidade de dizer: levanta-te. Deus diz: levanta-te, come. Levanta-te, ergue-te. Pois é necessário, ainda existe uma jornada nesta terra pela qual tu tens que passar. Existe algo que tu tens que fazer. Tu ainda és necessário nesta terra. Tu ainda não podes parar. Não é o momento de baixar a cabeça. Não é o momento de parar. Muitas pessoas poderão padecer se você desistir. Ainda necessitas de profetizar, ainda precisas profetizar a nações, profetizar a povos, ainda precisas de cumprir o teu chamado, a tua missão, profeta. Da mesma forma para si, mãe, pai, filho, pastor, obreiro, levita, você que tem um chamado, sente, mas que tem um enterrado hoje, no dia de hoje. Ainda és necessário, então pede consolo para que Deus te console hoje e possa reanimar, restabelecer. Olhemos para a exposição bíblica do texto. Como eu havia dito, o apóstolo Paulo escreve esta carta na cidade de Éfeso. E ele está na sua terceira viagem missionária. E o apóstolo Paulo dá início à sua evangelização em toda a bacia do Mediterrâneo. E como todos nós sabemos, ele faz 3 viagens missionárias. E esta é a sua terceira. E ele está a escrever esta epístola na cidade de Éfeso. Todos nós sabemos quanto tempo o apóstolo Paulo esteve em Éfeso. Todos nós sabemos. Foi muita fé minha. Quanto tempo o apóstolo Paulo esteve em Éfeso? Bora, dá aí um número. Sem medo? Não tem medo de falhar. 3 meses. Para ninguém ver que foi você. 2 anos. Bora lá? Ou nós só temos coragem de mostrar o quão bom nós somos? Não. Quantos anos esteve em Éfeso? Quantos? 3 anos. E o apóstolo Paulo diz o seguinte. Foi 3? Tá, agora fiquei na dúvida. Foi 3 anos. 3 anos. E desde o primeiro dia, ele não deixou de anunciar, de trabalhar. Falámos sobre isso ontem. De dia e de noite. Fez de tudo para com aquela igreja. Trabalhou arduamente para anunciar o Evangelho de Cristo. Ele está nesta cidade. E depois de tanto esforço e sacrifício, ele escreve a primeira carta a Coríntios. Pois aquela igreja precisava de realmente de uma navalhada, uma cajadada, pois os seus comportamentos não refletiam aquilo que realmente o apóstolo Paulo havia ensinado. Alguns historiadores dão como o título a esta carta como uma carta severa. E há mais a semelhança de Coríntios. Muitas vezes somos nós, quando somos exortados, não gostamos. Todo mundo gosta de ser exortado, chamado a atenção. Não. A resposta da igreja de Coríntios foi uma resposta de ingratidão. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, exorta-os por causa dos seus comportamentos, das suas ações, da bandalhice que estava aquela igreja. A resposta à primeira carta severa é uma resposta de rebeldia por parte dos coríntios. Uma resposta de ingratidão. E porquê é que o apóstolo Paulo, nesta carta que nós acabamos de ler, está triste? Porque é que ele está cabisbaixo? Porque é que ele está desmotivado? Pois as intenções do mesmo para com a igreja de Coríntios era de edificação,
de mudança. Restabelecer o correto, as doutrinas corretas, os procedimentos corretos. O apóstolo Paulo queria transmitir à sua igreja, à igreja de Coríntios, a forma como eles se deveriam comportar, como deveriam falar, como deveriam agir, como deveriam cultuar, como deveriam manifestar os dons de Deus. Mas eles não faziam isso. E tem uma revolta contra o apóstolo Paulo. Daí o apóstolo Paulo seguia a escrever a segunda carta aos Coríntios, da qual nós acabamos de ler. Em relação a esta resposta dos Coríntios, da primeira carta, ele, derivado dessa má resposta, essa má interpretação das palavras do apóstolo Paulo, ele encontra-se abatido, triste, desmotivado. Poça, parafraseando, eu tenho tanta entrega, eu sacrifiquei tanto tempo, eu entreguei-me de corpo e alma àquelas vidas, e agora quando eu lhes tento chamar a atenção em relação aos seus procedimentos, à sua conduta, ao seu caráter, o troco que eles me dão é isto? É esta resposta que eles me dão? E ele encontra-se triste, desmotivado, porque a igreja não correspondeu às suas intenções. E o apóstolo Paulo está triste. Como é que eles podem reagir assim? O apóstolo Paulo está abatido. O apóstolo Paulo necessita de consolo. O apóstolo Paulo precisa ser reanimado, restabelecido, pois está ferido, está caído emocionalmente, está sem coragem. Eu quero que você entenda isso. Está sem coragem, sem ousadia, sem intrepidez. O apóstolo Paulo está na gruta, está no fundo do poço. O grande apóstolo, o grande fundador de igrejas, plantador de igrejas, o homem no qual nós nos inspiramos até aos dias de hoje, e quem sabe os nossos filhos, os nossos netos, ele sente-se só. Porque a igreja, não estou a exortar, só estou a contextualizar, ok? Estou a contextualizar. Estou a dizer, estou a retratar, a falar sobre os motivos, as causas que levaram a um nível de desmotivação. Foram estas, foi a igreja. Foram os cristãos, foram os crentes cheios do fogo, os que diziam estar cheios do Espírito, os que diziam ter poder para curar, poder para fazer grandes milagres, prodígios, foram os que falavam línguas estranhas, foram esses cristãos que fizeram isto ao apóstolo Paulo, que em determinado momento não aceitaram serem exortados, não aceitaram ser restaurados, não aceitaram levar uma cachadada no lombo, todos nós muitas vezes precisamos para voltar aos caminhos certos. Quem disse que a dor tem como finalidade a destruição? Em Cristo, a dor muitas vezes tem a finalidade de restaurar. Não interprete um caminho de dor como um caminho para a destruição. Talvez seja um caminho de restauração. Muitas vezes precisamos sofrer para sermos restaurados, para conseguirmos ver o caminho certo. Em Cristo. E o apóstolo Paulo agora escreve que, entretanto, ele precisava, o texto fala, porque chegando nós à Macedónia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Neste momento, chegando à Macedónia, com um coração pesado, com um coração abatido, desmotivado, o que o apóstolo Paulo quer é ser restaurado. Ao chegar à Macedónia, ele esperava ter um pouco de paz. Ao chegar à Macedónia, ele esperava ter um retiro espiritual, um impacto. Ao chegar à Macedónia, o apóstolo Paulo esperava ter um tempo de silêncio, ter um tempo fora dos holofotes, ter um tempo em que não estava com nada, com ninguém, mas ele precisava de consolo. No entanto, o que é que a palavra do Senhor diz? Nenhum alívio tivemos. Já não bastava a desobediência, a ingratidão por parte dos coríntios, ainda chego à Macedónia, onde eu procuro um tempo para descansar, para restabelecer forças, restaurar as minhas forças. Não! Nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora. As condições terrenas, geográficas, as perseguições, as humilhações por fora. Fomos perseguidos pelos judaizantes.
Aqueles que diziam os verdadeiros cristãos, mas no entanto faziam questão da circuncisão. Temores por dentro, para além das perseguições por fora, para além das humilhações, das agressões, do diz que disse, as murmurações. Ainda haviam anseios, havia um desespero na alma. Emocionalmente o apóstolo Paulo tinha temores por dentro. Estava ansioso, estava desesperado. Emocionalmente ele não estava bem. Precisava de algum consolo, este homem. E talvez você precise de algum consolo. Talvez você sinta temores por fora, perseguições por fora, tribulações por fora. Isso tem causado grande moça por dentro. Grande moça. Um grande desconforto. Você não consegue, ter essa cara bonita, esse cabelo lindo, essa maquilhagem estrondosa, essa pele esticada, um Instagram fantástico, um post maravilhoso, mas por dentro você não está bem, está corrompido, dia após dia. Sabe, a destruição do crente não é do dia para a noite. Satanás até faz questão de ir picando gradualmente para que a dor seja mais duradoura e decadente. Talvez seja esse o seu cenário no dia de hoje. Talvez seja assim. Na sua área financeira, profissional. Já pensou 50 mil vezes voltar para o Brasil? Verdade ou não? À espera, pensando, julgando que são as condições geográficas, que é a distância quilométrica, deixem-me usar esta expressão que inventei agora, os quilómetros, está distante, o número de quilómetros, quanto mais quilómetros distante, a cultura, talvez seja a minha terra natal que vai me trazer consolo. Será que são os meus familiares que vão me trazer consolo? Será que é um melhor emprego que vai trazer? Nós suportamos, nós nos alimentamos por isso. Achamos que é isso que vai trazer a prosperidade, nunca o aumento, o alimento, uma melhor igreja, um melhor pastor, melhores pregações, parede preta, um cenário assim assado, o evento X, o pastor, o apóstolo X é que me vai trazer. Esse evento é que vai mudar a minha vida. Esse pastor, esse profeta, eu te profetizo. Não é isso. E o texto diz que não é isso. O nosso Deus é um Deus que age na simplicidade. Age na simplicidade. O andar de Cristo nesta terra se descreve pela simplicidade. Um rei, um majestoso, um príncipe andou nesta terra de forma simples. Sabem como é que chegou o consolo à vida do apóstolo Paulo? Ali não fala que chegou um anjo, um querubim ungido, que o apóstolo Paulo participou num grande evento, estádio cheio. É lícito, amém? Mas a nossa expectativa não pode estar nisso. Não é um número de pessoas, não é a cor da parede de uma igreja, não é um pastor, não é um profeta, é a palavra, é o Deus, é o Senhor dos Senhores, é Ele. Sabem como é que chegou o consolo ao apóstolo Paulo? Através de um homem, de um discípulo, de um irmão. Foi Tito que levou o consolo. Foi Tito, o texto diz que a chegada de Tito consolou. Mas eu fiz questão de enumerar, de descrever a decadência espiritual, emocional e física do apóstolo Paulo, para você ter a noção do poder de um abraço de um irmão. Porque você acha que quanto mais profundo é o seu poço, mais Deus precisa de manifestar a sua grandeza. Pô, estou na desgraça, preciso aqui de um... Não. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo deixou de pregar em Troade por causa do desânimo. Não só deixou de pregar, ele tinha ordens explícitas do próprio Deus para pregar em Troade.
foi-lhe dada uma missão do próprio Deus. Prega em Troade. E sabe o que é que a Bíblia diz? Não senti paz no meu espírito e não o fiz. Tal era o desânimo do apóstolo Paulo. Não senti paz no meu espírito de me reconciliar com os meus pais, com os meus irmãos, com os meus filhos. Muitas vezes a nossa decadência espiritual e emocional faz-nos isso. Mas Deus envia-nos Titos nesta manhã. Deus envia-nos pessoas. Se escuta. Tito era uma pessoa. Era um homem, não tinha 6 asas. Não tinha uma auréola. Não era o profeta das nações. Nem tinha Instagram. Nem seguidores tinha no Insta. Ainda nem existia Insta, né? Era um discípulo. Era uma pessoa amada. Que amava. Era amado e que amava. O texto diz: para além de estar desanimado por causa da igreja de Corinto, dos irmãos, da sua reação, da sua atitude, do seu mau comportamento, a quando o envio da primeira carta, quando cheguei à Macedónia e queria ter um pouco de alívio e de paz, um retiro espiritual, descanso, a Bíblia diz, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, nenhum alívio tivemos. Eu estava na expectativa de ter algum alívio, de ter algum conforto, de ter algum consolo. Nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, combates mortos por dentro. Porém, independentemente de tudo, agora Deus dá, o apóstolo Paulo dá ênfase, o apóstolo Paulo dá foco, o apóstolo Paulo destaca, independentemente da situação na qual ele estava, independentemente das pessoas que o ofenderam e trataram mal, independentemente das condições geográficas, sociais, políticas, religiosas pelo qual ele estava a passar, independentemente da condição emocional e espiritual. Versículo 6. Porém Deus, porém Deus que conforta, consola os abatidos, consolou-nos com a chegada. Consolou-nos com a chegada. Escuta, simplicidade. Consolou-nos com a chegada de alguém que me amava. Consolou-me com a chegada de alguém que me honrava. Consolou-nos. Independentemente de Coríntios, devia ter quantos membros? Quantos membros? 100, 200, 300, 400, 500, sei lá quantos tinham. Mas a Bíblia diz que somente a chegada de um homem cheio de Deus, de um homem cheio de honras, um homem cheio de gratidão, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que se dispôs a ir até Paulo, um homem, carne e osso, um homem somente. Poxa, é só um homem. Eu quero o abraço dos demais, eu quero o reconhecimento de todos. Não, eu quero é um homem. Sabe o que é que se retrata aqui? Sabe o significado do texto? É que muitas vezes Deus não está nos grupos, está na pessoa. A tendência é valorizarmos o número de pessoas que nos honram, que nos abraçam, quando a simplicidade se pode manifestar através de uma pessoa. E o inimigo quer nos cegar em relação a isso. O inimigo quer nos cegar em relação à singularidade do agir de Deus. Quer que nós olhemos para a pluralidade, a fama, o destaque. Está nisso, está na simplicidade de um abraço. Tito, a chegada de Tito, a disposição de Tito. É que nós não entendemos que os cristãos, ao moverem-se de cidade em cidade, os perigos pelos quais eles passavam. O texto pode... A chegada de Tito. E nós entendemos que ele apanhou o Uber, chamou o Uber, Tito chamou o Uber até a Macedónia. Não é? O Tito chamou o Uber e nós nem entendemos as circunstâncias pelas quais um cristão, os perigos pelos quais eles passavam. Os cristãos, ao se moverem, ao se deslocarem geograficamente, passavam por perigos. Sabiam isso? Estão conscientes disso? A deslocação de cidade em cidade era inerente a perigos, perigo de morte.
perigo de morte. Mas Tito foi, porque era necessário receber a resposta da segunda carta. A segunda carta de Timóteo, do apóstolo Paulo, era necessário Tito entregar uma mensagem de consolo, de arrependimento, digamos assim, da igreja de Coríntios. Se eles receberam com má vontade, de forma errada, a primeira carta, Tito agora não se desloca somente de mãos vazias. Tito se desloca até Paulo com o coração cheio. E não só da própria pessoa, mas uma informação que, Paulo, tem calma. Eles reagiram mal à primeira carta. Eles realmente levaram uma cajadada forte. E a reação foi pesada. No entanto, eles reconheceram os seus erros. Tito não chegou lá. Eis-me aqui, sou a pessoa... Não. A minha presença... Não. Tito chegou lá com a presença de Deus e com aquilo que Deus havia feito no coração dos coríntios. Isto leva-nos a quê? Sim, a estar presentes no local, mas a ter algo para oferecer. Não foi somente a presença de Tito. Não foi somente a presença da pessoa amada. Foi aquilo que Tito carregava com ele. Aquilo que trouxe consolo ao apóstolo Paulo não foi só a presença deste homem que está aqui à minha frente. Foi aquilo que ele representava. As informações que Tito trazia. Arrependimento da igreja de Coríntios. Também eles quiseram correr contigo, eles reagiram mal, eles foram ingratos, disseram: pastor, vaza daqui, vamos rachar a igreja. O apóstolo Paulo, mas quem é o apóstolo Paulo? Vaza. Mas eles reconsideraram. Tito chegou até o apóstolo Paulo, e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos a vossa saudade. Os rebeldes agora sentiam saudade. Os rebeldes, os ingratos agora estavam com saudade. E mais, não era só saudade, o pranto. Houve choro e lágrimas de arrependimento da sua atitude. Os coríntios agora estavam em pranto, o vosso zelo por mim. Reconsideraram. Tito se fez presente com uma informação de consolo, aumentando assim o meu regozijo. Foi uma nova pessoa. O abatido, o fraco, o desanimado, aquele que deixou de pregar em Troade, aquele que foi, de certa forma, desobediente ao mandamento de Deus para pregar, para levar a salvação, com uma simples informação, com um simples abraço, foi restaurado. Aleluia. Aumentando assim o meu regozijo. Qual é a intenção desta mensagem? Valorize a si mesmo. Entenda que você tem valor. Em Cristo você pode muita coisa, meu irmão. Não entenda que o agir de Deus através da sua vida se limita a grandes palcos, a grandes ações, uma simples informação. Escuta, o próprio Jesus foi um Tito de Deus. Jesus foi um Tito de Deus para com a humanidade. Jesus veio trazer uma informação. Eis que é chegado o reino de Deus. O Tito, uma palavra de consolo, de esperança. Um povo perdido, mergulhado em pecado e iniquidade. Jesus veio dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é um Tito. Nós temos a condição de ser Tito, ser portadores de boas novas para com a vida do próximo. O seu abraço, as suas palavras podem restaurar corações. Não espere grandes feitos, grandes luzes, grandes eventos. Faça hoje, cumpra isso hoje. Abraça a sua esposa, abraça o seu irmão, abraça o seu pastor, o seu líder. Leve boas novas à sua vida. Diga palavras de motivação. Na simplicidade Jesus agiu. Na simplicidade nós agiremos. Sejamos Titos, meus irmãos. Sejamos homens e mulheres de Deus dispostos a levar boas mensagens. Filtra as tuas mensagens. O que temos falado nós, um dos outros. Uns aos outros. O que temos falado uns dos outros e uns aos outros.
Que palavras nós temos citado, escrito, temos edificado a vida do próximo. Sabe que o poder, existe muito poder nas nossas palavras. E você sabe, para edificar e para destruir completamente. Que uso temos feito das nossas palavras? Que uso temos feito das nossas palavras? Talvez você hoje, nesta manhã, precise ser um Tito dentro da sua casa. Se calhar você precisa de ser um Tito esposo para com a sua esposa. Levar uma palavra de consolo, de ânimo. Talvez, filho, você precise ser um Tito para com a vida do seu pai. Talvez, filho, independentemente da tua tenridade, precisas de manifestar mais de Deus para com a vida do teu pai, tua mãe. Esposa, precisas ser um Tito na vida do teu esposo. Vá consolo ao seu coração atribulado. Tirar a capa de juíza. Talvez de uma profeta, às vezes não está a utilizar as palavras corretas e não tem edificado a sua casa. Talvez você precise ser um Tito para com a vida dos seus trabalhadores empregados. Talvez, líder, você precise ser um Tito para com a vida dos seus liderados. Talvez nós, pastores, precisamos ser mais Titos. Levar boas novas, boas mensagens, dar bons abraços, dar grandes sorrisos, valorizar a simplicidade do Cristo que viveu no meio de nós. Nós não precisamos de eventos, precisamos de um homem. E esse homem tem um nome: Jesus Cristo. Nós não precisamos de movimentos, não precisamos de ambientes. Nós precisamos de uma pessoa, de um Espírito, de um Deus, de um Rei. Nós não temos a capacidade de gerar esse poder, mas temos a capacidade de clamar por esse poder. Nós não conseguimos gerar, por muito que gritemos, por muito que cantemos, por muito que façamos, por muitos eventos que façamos, organizemos, por muitas obras, por muitas construções, por muitas dádivas que nós podemos fazer. Só existe um autor e um consumador da nossa vida. Só existe alguém que tem a capacidade de restaurar, restabelecer, animar e consolar. Esse é Jesus Cristo, o autor e consumador das nossas vidas. O nosso bom pastor é aquele que tem a verdadeira capacidade de enxugar as nossas lágrimas. É Jesus, aquele que tem a capacidade de curar. Está em Cristo Jesus. Aquele que tem a capacidade de ressuscitar. Está em Cristo Jesus. Aquele que tem a capacidade de dar vista aos cegos. É Jesus. Aquele que tem a capacidade de levantar os paralíticos. É Jesus. E é isso que nós glorificamos. É Ele que acalma a nossa alma. É Ele que acalma o nosso espírito. É Ele que traz esperança no caminho de morte. É Ele que nos guarda. É Ele que nos salva. É Ele que purifica. Então, se você está aqui nesta manhã doente, cansado, oprimido, desesperado, desanimado, que já deixou de pregar, de servir, de amar, de abençoar, o Tito, o Filho de Deus, está aqui nesta manhã para te levantar e restaurar. Louvemos ao Senhor, louvemos esse Tito que se chama Jesus. Louvemos esse grande mensageiro que trouxe uma mensagem não limitada, mas duradoura para todo sempre. Uma mensagem abrangente a toda a criação. Uma mensagem eterna para todos nós. Vamos ficar de pé, vamos louvar e adorar esse Senhor. Enquanto nós louvamos e adoramos a Deus, Deus vai restaurar, consolar a nossa alma. Da mesma forma que fez com o apóstolo Paulo. Você sinta-se à vontade nesta manhã, neste lugar, de dar um abraço a um irmão, sair do seu lugar, seja um Tito nesta manhã. Dê um abraço e saia. Você que é um profeta, é um pastor, é um líder, sente no seu coração ter essa missão nesta terra, levar consolo. Saia do seu lugar e abrace o maior número de pessoas e profetize sobre a vida dele. Meu amado irmão, em nome de Jesus, que Deus restaure a tua vida, que Deus cura a tua vida. Eu hoje me levanto como Tito, como homem de Deus, mulher de Deus, para levar uma boa mensagem. Aproveita este tempo, meu irmão, sai do seu lugar, abraça o maior número de pessoas.
tua vida. Que Deus restaure o teu físico, restaure a tua alma, restaure o teu espírito. Que Deus dê um novo alento, uma nova força, um novo ânimo. Mais baixinho. Um novo ânimo, uma nova fé renovada, um maior número de pessoas, meu irmão. Rafa, abraça no mínimo 10 pessoas, meu irmão. No mínimo 10. Meu Pai do céu, este adolescente, sai do seu lugar. No mínimo 10. Somos igreja. Somos igreja. Somos igreja, meus irmãos. Abraça, profetize, declare palavras de bênção sobre o teu irmão, sobre o seu casamento, sobre o seu matrimónio, sobre o seu trabalho, sobre a sua fé, sobre o seu ministério. Vamos dar uso à nossa fé, meu irmão. Uso à nossa fé, uso ao nosso chamado, uso ao nosso propósito. Não somos cristãos de banco, somos cristãos no terreno, no ativo. Somos profetas. Seja dito nesta manhã. Diga assim: não desfaleças, não desanimes. Bora, força neste esqueleto, meu irmão. Força nesta mente. Força. Meu Pai do céu. Amém. Força, ânimo. Levanta-te. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Não desanima, meu irmão. Não desanima, não desanima. Não desanima. Levanta a tua cabeça. Vamos em frente. Nenhuma tribulação te vai fazer parar. Assim e assim. Nada. Dá um high five aí ao teu irmão. Meu Deus, high five. Bora, vamos embora. Não desanima. Mexe. Isso. Vamos, Teresa. Parece que posso ver Tito. Tito e o apóstolo Paulo deviam ter uma grande intimidade. Então, se fosse nos dias de hoje, talvez ele fizesse assim: bora lá. Eu sou Tito e este jovem é o apóstolo Paulo. Bora lá, parceiro. Levanta-te. Bora, anima-te. É necessário. Ainda fazes falta. Bora lá, Paulinho. Pauleto. Paulistano. Bora. Anima-te. O que é que são estas circunstâncias terrenas diante de um sobrenatural celestial? O que é que são essas circunstâncias? Amém. Things are possible.